Olá, bom dia! Olá, bom dia, amigos e amigas. Deslizamento de terra ao lado de maternidade deixa uma pessoa morta em Colatina. A vítima estava dentro do carro que foi soterrado. Na Serra, parte do teto de uma loja desabou sobre a cabeça de uma cliente. A mulher levou 10 pontos no ferimento. Botija de gás pode custar R$ 150 e o litro da gasolina passar de R$ 8. O aumento do combustível foi anunciado hoje. Bandido do braço quebrado invade casa em Vila Velha, rouba bicicleta e até um filhote de Rottweiler. Homem invade a casa da ex, fere a mulher à faca e coloca fogo num colchão. E a história de uma jovem foragida da justiça que viajou 2.500 quilômetros para se entregar à polícia. Diz que longe do crime descobriu um mundo novo. Ela quer fazer faculdade. Tudo isso e muito mais agora no seu TN1. O TN1 começa com essa imagem. O barranco cedeu em Colatina, no norte do estado, na área do Hospital Maternidade São José. Um homem que dormia dentro de um veículo morreu soterrado. Que tragédia, gente. Já vamos chamar então o nosso repórter Vitor Zucolotti, porque ele está ao vivo com o tenente-coronel Wagner Borges do Corpo de Bombeiros. Ô Vitor, a gente está vendo que choveu, mas há uma informação também que um problema na caixa d'água pode ter causado aí esse deslizamento. Você apurou aí com a Defesa Civil de Colatina também, está com o coronel, né? Bom dia para você. Ei, bom dia, George, Vanessa, a todos que nos acompanham, é isso mesmo, a gente está aqui ao lado do Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner. Coronel, obrigado pela participação, pela disponibilidade, bom dia para o senhor também. Pois é, gente, essa situação aconteceu ontem, né, ali na região de Colatina, na maternidade, ali perto da maternidade São José, na área da maternidade, houve esse deslizamento e o barranco acabou aí, infelizmente, atingindo o veículo com uma pessoa dentro e essa pessoa não resistiu, como o George bem disse logo no início, estava aguardando um paciente ali, né, quando aconteceu essa situação. Outras duas motocicletas e ambulâncias também acabaram sendo ali soterradas também. A gente entrou em contato com a Defesa Civil de Colatina, que informou que está estudando se o caso pode ser relacionado a uma caixa d'água, né, que estava vazando e por conta disso acabou encharcando o solo, ou até mesmo se esse solo já estava encharcado, porque, como bem o Coronel Wagner fala com a gente em época de chuva, o solo encharcado a gente tem que ter muito cuidado, porque ele sim pode ceder. Então isso ainda está sendo investigado para saber de fato o que ocasionou esse deslizamento. Bom, Coronel, e como a gente está falando de solo encharcado, previsão de chuva pelo menos até amanhã aqui no Espírito Santo. Como é que está o tempo hoje? Como é que está a situação da chuva? Defesa Civil, Corpo de Bombeiros aqui na região da Grande Vitória já recebeu os avisos. Coronel, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Realmente a chuva sempre nos preocupa, mas não é caso para a gente se preocupar com essa chuva de agora. A partir de amanhã o tempo tende a normalizar, são chuvas esporádicas, mas o estado do Espírito Santo é o segundo estado brasileiro em maior número de área de risco, só perde para o estado do Rio de Janeiro. Como já está chovendo bastante desde o mês de outubro no Espírito Santo, qualquer chuva ela é significativa, nós precisamos ficar atento, principalmente você que mora em área de risco. Rachadura na sua casa, nas paredes, no chão, durante o período da chuva ou logo após esse período. Rachadura no seu quintal, na encosta, que muitas vezes fica aos fundos ou ao lado da sua casa, começou a rachar, começou a se desprender, mesmo que em pequenas partes. Árvores tombando ou se inclinando no seu quintal, parte do muro começa a desabar. Gente, olha, não perca tempo. Aciona a Defesa Civil daí do município que você mora através do telefone 199, procura um local seguro para se abrigar até que uma vistoria técnica seja realizada. Afinal de contas, sua vida é muito importante para nós e precisamos junto. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, todos trabalhar prevenção a favor da vida. Pois é, Coronel, falando também dessa situação, porque o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu esse alerta aí amarelo para a gente ficar ciente dessa possibilidade aí de chuva, de vento, de até granizo em algumas regiões, até amanhã, até sexta-feira por volta de 10 horas da manhã. Mas é como o senhor falou também, né, Coronel? Algumas ruas, inclusive lá em São Torquato, né, já estão começando a alagar. O tempo tá, se você for um pouquinho para fora, você escuta o relâmpago, o relâmpago não, né, o trovão precedido de relâmpago também. Mais cedo também o tempo
tempo mudando. É só dar uma olhada aí na sua janela, você vai ver as nuvens. Mas como o senhor bem disse, coronel, é bom a gente ficar precavido, principalmente com relação a essa situação, mas a expectativa mesmo da Defesa Civil é que a chuva já amanhã, um tempo, já mude. Mas outra coisa, muita gente espera a chuva por conta, né, desse calorão. Então, é mesmo expectativa dessa chuva, é aquela que a gente já conhece por conta mesmo do verão, do calor em excesso, o senhor que já trabalha muito tempo com isso. É verdade, se a gente lembrar o que a nossa avó já falava, né, as águas de março, porque geralmente as águas do Espírito Santo, elas vão de outubro a março, nós ainda estamos no mês de março, essa não é a última chuva, pode vir mais alguma chuva pela frente, até que se termine o mês de março, a gente comece aí uma nova estação pela frente, esperando novamente que outubro chegue próximo, onde a gente comece tudo de novo. Agora, para você se tranquilizar, nós fazemos um treinamento com todas as defesas civis municipais durante todo o ano, para que você tenha uma rápida resposta aí no município que você mora. Afinal de contas, como a gente sempre fala, a nossa vida é o nosso bem mais precioso e é por isso que nós estamos sempre trabalhando em favor da vida. Coronel, obrigado mais uma vez por nos atender aqui, a equipe da TV Tribuna SBT. É isso, gente. Então, fica de olho, dá uma olhada no tempo, leva assim um guarda-chuva, mas se tudo der certo, amanhã o tempo já se estabiliza e, é claro, a gente continua também acompanhando a situação desse deslizamento lá em Colatina. Eu volto com você aí, George, Vanessa. Muito obrigada, Vitor. Agora a gente tem que, de fato, acompanhar, né, George, para saber quais foram as causas desse desmoronamento que aconteceu lá em Colatina, né, deixou uma vítima fatal, saber se, de fato, aí a gente está vendo as imagens, inclusive, são chocantes, né, a quantidade de água que desce ali junto com o barranco, então a gente tem que entender se essa água é da caixa d'água, né, George, ou se, de fato, existia algum problema nessa caixa d'água. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Olha, gente, foram 6 anos de relacionamento marcado pela violência. Ela era xingada, agredida e até mesmo impedida de visitar a família. Pois é, mas quando a mulher resolveu colocar o fim no relacionamento, as ameaças começaram. E ontem o ex invadiu a casa da vítima, esfaqueou a mão dela e ainda ateou fogo em um colchão. O colchão foi praticamente consumido pelo fogo. Incêndio provocado, segundo a chapeira, pelo ex-marido, um pedreiro de 29 anos. Ele invadiu a casa dela, que fica em um bairro de Vila Velha, durante a madrugada. O casal está separado há 3 meses. Desde então, o pedreiro não aceita o fim da relação e passou a perseguir a ex-companheira. Ontem à noite não foi diferente. Ele esperou que ela chegasse do trabalho. Assim que ela entrou em casa, ele começou a chamá-la aqui. Só que ela não atendeu. Ele fez o quê? Começou a jogar pedras na janela. Olha a situação que essa janela aqui ficou, né? Uma das bandeiras foi destruída. A mulher, com medo, então, ela veio até a cozinha. Aqui, ela pegou essa faca aqui para se defender. Nesse meio tempo, o homem fez o quê? Ele subiu as escadas e os dois acabaram se encontrando aqui no corredor. Foi aí que mulher e ex-marido acabaram entrando em luta corporal. Ele conseguiu desarmá-la. A mulher teve a mão esfaqueada. Tomou a faca da minha mão. Foi na hora que eu peguei a faca, segurei e cortei meu dedo. Nesse momento eu saí correndo para falar com meus patrões, né? Não satisfeito, o homem pegou um isqueiro e veio aqui para o quarto da mulher. Olha o que ele fez aqui. Acabou ateando fogo no colchão. Tudo isso foi feito na frente dos 2 filhos do casal, um menino de 6 e uma menina de 5 anos de idade. O fogo só não atingiu a casa toda porque os vizinhos conseguiram conter as chamas. Na hora que eu fui para casa, que eu cheguei lá, estavam meus vizinhos lá apagando o fogo do colchão. A chapeira conta que viveu com o pedreiro por 6 anos, uma relação marcada por violência, sempre com idas e vindas. Ele não aceita, né, o fim do nosso, né, que eu vivi com ele 6 anos, então ele não aceita que eu termine com ele, que eu vivo sozinha, que eu arrumo outra pessoa. É possessivo, ciumento demais. Há 7 meses ela foi agredida por ele na cabeça com uma muleta. Precisou ser hospitalizada. Eu queria ir para casa do meu pai porque ele não deixa eu sair, não deixava eu sair de jeito nenhum, nem ter amizade, nada disso. Queria ir para casa do meu pai, que meu pai mora em Praia Grande, ele não queria deixar. Aí ele pegou a muleta e acertou na minha cabeça. Fui para o hospital, levei mais de 15 pontos na minha cabeça.
Em pelo menos 3 situações de violência que viveu, ela afirma que recebeu medida protetiva, mas todas elas foram descumpridas pelo suspeito. Ela espera que a prisão do ex agora faça o medo que acompanha ela desde o início da relação desaparecer. Antes eu não tinha, hoje em dia eu tenho, porque ele não tá bem da cabeça. Eu acho que mesmo ele preso assim, eu vou ainda continuar meio com medo, eu não consigo ir dormir direito, com medo dele acontecer isso mesmo, né? Porque eu já tava esperando, na verdade. Não tem como, né, gente? Tem que continuar preso. Olha, a ocorrência desse caso ainda está em andamento. Uma mulher viajou mais de 2.500 quilômetros para se entregar à Justiça Capixaba. Ela estava há 4 anos foragida do sistema prisional aqui no estado, hein? Pois é, né, Jorge? A Érica, ela estava na casa dos pais, no Maranhão, e foi durante esse período com a família que ela percebeu o quanto é bom estar em liberdade. Ela tem 24 anos e histórico de crimes. Érica da Silva Moreira viveu uma adolescência acreditando que o tráfico poderia render muitos benefícios. Mas não foi bem assim. Em 2016, atuando nesse meio, foi detida e autuada por tráfico e associação ao tráfico. Teria que cumprir 5 anos na cadeia. Mas em 2018, fugiu da prisão e da responsabilidade. Fui para o Maranhão, aí lá eu soube, porque o mandato saiu estadual, né? Para todo o Brasil e tal. E aí eu retornei para poder me entregar. O tempo, junto com a família, fez Érica perceber que queria mais da vida. Algo que nem o tráfico, nem o envolvimento com as drogas conseguiriam suprir. Dentro da Érica, cada vez mais crescia a necessidade de mudar de vida. Vejam só, ela já estava no Maranhão há cerca de 4 anos, morando com a família e com um filho de 6 anos de idade, quando descobriu que aqui no Espírito Santo tinha contra ela um mandado de prisão. Ela então decidiu sair do Maranhão e vir aqui para o estado. E ontem se apresentou ali, no Fórum de Vila Velha. Foi perante o juiz dizer que queria cumprir com o que devia para ter a oportunidade de uma nova vida. A vida limitada é você não poder fazer curso, você não poder tirar uma carteira de habilitação, você não cursar faculdade, não ir no médico, nada disso, porque tudo vai constar. A conta final do período de detenção é de 5 anos. Para o filho, que agora tem 6 anos, ela explicou que vai precisar ficar fora por um tempo. 6 anos é um bebê ainda, para ele não vai entender muita coisa. Então, eu expliquei que eu ia sair por um tempinho e depois a mamãe voltava, pronto. Mas quando a dívida com a sociedade acabar, ela quer ter a chance de deixar essa etapa da vida de lado e recomeçar, aproveitando as oportunidades que tiver. Já vamos chamar a repórter Suzy Faria, que tem mais detalhes desse caso. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George, Vanessa e também amigos do TN. Olha só a situação, hein, George? Quando é que a gente poderia ver uma pessoa como a Érica, que viu que o que ela pensava do tráfico de drogas, do envolvimento com as drogas, não valeria a pena. Ficou 4 anos fora para colocar a cabeça no lugar e ver que deveria voltar aqui para o estado e cumprir com a responsabilidade dela junto à justiça e à sociedade. Desistiu dessa vida com que ela se envolveu quando estava aqui para poder ter uma vida nova. Ela quer fazer cursos, ela disse que quer mais da vida. Ela quer ser uma esteticista, uma massoterapeuta, ela quer fazer uma faculdade, quer se empregar em algum lugar. Só que, devendo à justiça, não podia. Então, em nome do filho dela e também da família que a apoiou, ela resolveu, sabendo do mandado de prisão que tinha, sair lá do Maranhão, rodar mais de 2.300 quilômetros, voltar para o Espírito Santo e dizer na justiça: quero pagar o que devo. Ela pensa que com essa atitude vai poder até reduzir um pouco desses 5 anos que faltavam para ela pagar essa conta que devia ao Estado, à justiça. Talvez ela saia em menor tempo, metade do tempo, mas vai sair daí uma pessoa renovada, com a cabeça no lugar, pensando em fazer da vida dela algo melhor, que as drogas não conseguiram suprir nem dar o suporte. Érica, como eu disse, estava morando no Maranhão, para onde foi depois de fugir do sistema penitenciário aqui do estado. Estava morando com a família, estava criando filho, mas viu que ela deveria ter muito mais do que apenas ficar longe daqui
sem cumprir aí com as dívidas dela, como a gente falou, né? E ela falou, você está vendo ali, cara limpa. Ela estava feliz, estava indo para a cadeia e estava feliz, porque ela sabia que depois que sair daqui, depois que zerar essa vida de crimes que ela teve, vai recomeçar em um outro estado, com o filho dela, uma nova vida. Uma situação que a gente poderia repetir cada dia mais, você não acha, George, Vanessa? Cada dia mais trazer esse tipo de notícias para as outras pessoas? Sem dúvida, né? Principalmente no campo político, né? Exatamente. E a gente deseja, de fato, uma nova vida cheia de realizações para ela depois desse período, né, Suzy? Valeu, Suzy. Exatamente. Obrigado aí pelas suas informações. Olha, uma aposentada ficou ferida depois que parte do teto de uma loja desabou sobre a cabeça dela. A mulher levou 10 pontos. Pois é, Jorge. Essa loja vende sapatos infantis e, por sorte, nenhuma criança estava no local quando a placa de gesso do teto se soltou. Os ferimentos na cabeça revelam um susto vivido pela Leni, de 59 anos. Foi preciso 10 pontos para fechar a fratura. A aposentada foi até essa loja comprar tênis para os netos, quando tomou o maior susto. Parte do teto caiu sobre a cabeça dela. De repente, assim, começou a desabar uma placa de gesso e caiu sobre a minha cabeça. Então, eu pensei que tivesse caindo tudo, né? Aí eu fui tentar correr para a escada, né, da sobreloja, e quando eu levei a mão na cabeça já estava sangrando muito. Os registros mostram a situação da estrutura. Olha só o tamanho do buraco que ficou após parte do gesso desprender do teto. As rachaduras estão por toda a parte. Dias antes do acidente, a loja identificou o perigo, mas não solucionou o problema. O gerente, dentro do carro, ele me falou que na terça-feira ele tinha solicitado um conserto no aparelho de ar-condicionado. E eles viram que tinha uma placa de gesso solta, né? E que ele estava justamente tentando arrumar uma escada para consertar. E não deu tempo, né? Esperou primeiro cair na minha cabeça para eles consertarem. O acidente aconteceu nessa loja de calçados infantis que fica aqui na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra. De acordo com a vítima, mesmo depois do acidente, a loja continuou aberta. Já hoje ela amanheceu assim, olha, de portas fechadas. Segundo o responsável da loja da mesma rede que fica aqui ao lado, o comércio está fazendo os reparos necessários no teto. Por ser uma loja infantil, muitas crianças frequentam o local. Só aí já dá para imaginar que o resultado desse acidente poderia ter sido bem diferente. Se isso tivesse atingido uma cabeça de uma criança, poderia ter sido fatal. Assim como também poderia ter sido comigo. Foi livramento mesmo. A Leni foi socorrida pelos funcionários do estabelecimento. Pela gravidade do ferimento, além dos pontos na cabeça, ela precisou fazer uma tomografia. Graças a Deus, na tomografia não deu, né, coisas mais graves, né? Mas precisei de levar 10 pontos na cabeça. Ai, só Deus mesmo, para dar livramento mesmo. Foi muito terrível, estou muito assustada ainda. Olha, a gente está tentando falar com a loja onde exatamente caiu a placa desde ontem. Nossa produção está tentando, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Olha, agora a gente vai falar de um assunto, gente, que dói no bolso de todo mundo, dói no meu, dói no seu, vai doendo do George também. É porque a Petrobras anunciou hoje cedo aumento no preço dos combustíveis, né, George? Olha, uma notícia bomba na bomba, gente. Luciano Rossetti tem todas as informações pra gente, apurou direitinho. Luciano, o preço do litro da gasolina, que eu tô vendo aí atrás de você, tá R$ 6,68, ele pode passar de R$ 8,00, é isso mesmo? Boa tarde. Isso mesmo, amigo George, Vanessinha, amigo e amiga do TN que nos assistem. Exatamente, pedi para o Bruno mostrar aqui, ó, esse preço que você até já falou, né, George? Ó, R$ 6,68, esse é o preço de momento, mas não vai ficar assim, infelizmente, porque a Petrobras anunciou hoje pela manhã um aumento de 18,7% no preço da gasolina e quase 25%, 24,9% no preço do diesel. A gasolina pode chegar a R$ 8,00, viu? Esse preço de R$ 6,68 aí vai evaporar, vai subir
para quase R$ 8,00, dói no bolso de qualquer um. Eu sou motorista, você é amigo do TN que também dirige, você que é taxista, que trabalha como Uber, a gente vai sofrer, meu amigo, um bocado com esse preço alto. O que subiu também foi o preço do gás de cozinha, aumento de 16%, podendo aí chegar até R$ 150,00 o botijão, passando aí de R$ 100,00, R$ 110,00, foi o preço mais ou menos que a gente calculou, né? Podendo chegar a R$ 150,00 o preço do botijão de gás. Agora, por que isso está acontecendo? A Petrobras alega, entre outros motivos, esse conflito entre Rússia e Ucrânia que está gerando aí consequências no mundo todo. E em nota, a Petrobras disse também que esse aumento se dá no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis aqui no Brasil, que já promoveram ajustes nos seus preços de venda. Só para lembrar que a Petrobras está há 57 dias sem mexer nos preços do diesel e da gasolina e há 152 dias sem mexer no preço do gás de cozinha. Agora, antes de terminar essa revolta nossa, né, como consumidor, eu queria mostrar para vocês aqui uma plaquinha, gente, que assim é um momento nostálgico nosso aqui, né? Tá lembrado dessa promoção, pessoal? Ó, vocês estão lembrados aí, ó? Promoção gasolina comum R$ 4,89. Esse preço aí é de mais ou menos um ano e meio atrás. Essa era a promoção da época. A gente já reclamava que o preço estava alto, né? Já reclamava que estava caro, mas a realidade, para quem dirige assim como nós, é a seguinte, ó. A gente era feliz e não sabia, né, pessoal? Volto com vocês. Pois é, desde dezembro de 2020, a gasolina dobrou de preço. Essa placa aí, né, mostra exatamente isso, mas a gasolina era R$ 3,90, abaixo de R$ 4,00. Então, desde dezembro de 2020, já dobrou de preço. Exatamente. E pode bater em alguns lugares R$ 9,00, Vanessa. A gente fica pensando aonde nós vamos parar, né, George? Será que uma hora vai parar esse aumento ou a gente vai continuar vivendo isso aí daqui a pouco? Não tem como mais, todo mundo vai ter que, de fato, deixar o carro em casa e ir trabalhar de outra forma, né? E porque ficar não parado tem como. mesmo. Né? Aonde vai parar? Ficar parado. Luciano já vai fazer isso, né? Vamos pensar em outras estratégias. Já vou Valeu, fazer Luciano. isso. Valeu, obrigado. Olha, gente, a polícia divulgou imagens dos suspeitos de assassinar uma mulher na praia de Itaparica, em Vila Velha. A dupla chega numa moto às 2 da madrugada do dia 17 de fevereiro, estaciona e vai andando pela rua. Eles chegam a retirar o capacete. A vítima foi assassinada na praia de Itaparica, em Vila Velha, perto de um quiosque da região. As investigações apontam que os suspeitos são do bairro Santa Mônica e que o local onde ocorreu o crime há um ponto de venda de drogas que é do grupo rival do bairro Ibis. A mulher assassinada a tiros não foi identificada. A população pode contribuir com informações sobre a identificação e o paradeiro dos indivíduos de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. Olha, agora a gente vai chamar o Matheus Andreata para falar, gente, do roubo de um cachorro. É isso mesmo que você ouviu, tá? O roubo de um cachorro. O bandido, ele invadiu uma casa e furtou uma bicicleta e um filhotinho de Rottweiler. Matheus, o bandido do braço quebrado já foi pauta de reportagem sua, inclusive, né, meu amigo? Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, George. E para os amigos do TN, pois é, ele já foi pauta aqui para a gente no final de fevereiro. Mas olha só, esse roubo do cachorro hoje foi extremamente inusitado. Sabe aquele tipo de cena que a gente fala, eu só acredito vendo, e quando a gente vê, a gente não acredita? Exatamente o que aconteceu lá em Jardim Colorado, em Vila Velha. As câmeras de vídeo monitoramento flagraram esse cara andando ali, perambulando pelas ruas, exatamente da mesma forma que ele agiu da outra vez num bairro ali bem próximo. Olha, ele passa ali pela rua, vigiando, né, dando uma olhada nas casas, até que ele arromba um portão e logo depois, segundos depois, ele pega a bicicleta e, surpreendentemente, assim, ele também pega um filhote de Rottweiler que estava ali na frente, né, na parte da frente da casa. Segundo a dona, nossa equipe conversou com a dona de casa, o que aconteceu ali? Ela tem 2 cachorros, ela tem esse filhotinho e tem um pitbull também. E aí tem a parte da frente e a parte de trás. Como ela estava brincando com um dos cachorros com um filhotinho, né, de Rottweiler que estava na frente da casa, o pitbull ficou preso na parte de trás, né, para não ter ali nenhum tipo de situação por conta do tamanho deles serem bem diferentes. E aí ela foi tomar um banho.
e depois ela ia trocar eles de lado, né? Ia colocar o pitbull para frente e o filhotinho lá na parte de trás da casa. Foi nesse intervalo que o ladrão chegou lá, o suspeito chegou lá, pegou, arrombou o cadeado, levou a bicicleta e também o filhotinho de cachorro. Olha, uma situação assim bem inusitada e não dá nem para acreditar. Quando a gente vê as imagens, a gente fala assim, gente, é isso mesmo? Dá aquela checada assim, chega mais pertinho para ver se ele realmente está fazendo isso. E realmente a gente constatou. É claro, a vítima, né, desse furto está bem triste e, claro, quer achar de qualquer forma esse filhotinho que ela gosta tanto. Mas olha só, esse suspeito, como a Vanessa mesmo já disse, já é conhecido aqui do pessoal do TN, conhecido também pela região lá de Jardim Colorado, em Vila Velha, mas logo mais eu dou mais detalhes sobre eles. Agora vocês vão assistir na reportagem os detalhes desse roubo, desse filhotinho aí de Rottweiler. Câmeras de segurança da rua registraram parte da ação do criminoso. Ele está na calçada, vai de um lado ao outro e espera o melhor momento para agir. Ao perceber que não tem ninguém na rua, ele quebra o cadeado do portão. O homem entra na residência e primeiro sai com uma bicicleta. Não satisfeito, ele retorna e ainda pega um cachorro. Esse crime aconteceu pouco antes da meia-noite de ontem no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. A dona da casa estava tomando banho e não percebeu que o local tinha sido invadido. Agora, ela está desesperada atrás do cachorrinho furtado. É um Rottweiler, de quase 4 meses de vida. E ela está revoltada também, viu? Porque esse ladrão já é bem conhecido no bairro. Sabe esse braço engessado dele? Pois é, foi resultado de uma surra que ele levou de populares no final de fevereiro, após ser flagrado cometendo furtos em pelo menos 4 casas da região. Olha só como ele ficou, com machucados pelo corpo inteiro. Eu corri, vim pra rua, comecei a gritar, pedir socorro aos vizinhos. Ele portava uma faca de ponta muito fina, enferrujada, inclusive. E assim como no crime de ontem, em fevereiro, ele agiu da mesma forma. Vai de um lado ao outro, observando a movimentação na rua, para agir no melhor momento. Mas apesar da surra que levou, parece que ele não aprendeu a lição, né? Vocês viram aí então que esse cara já é bem conhecido ali na região de Jardim Colorado e Vila Nova também, os dois bairros lá em Vila Velha, um pertinho ali do outro. Nesse caso que a gente fez em fevereiro, ele foi suspeito, né? Ele é suspeito de invadir 4 casas. Ele passou um bom período no quintal de uma dessas casas, viu? Ele ficou bem escondido ali, causando o maior transtorno depois que os moradores localizaram ele. Chegou a entrar em luta corporal com o visitante de uma das casas. Ele estava com uma faca na mão e causou um rebuliço ali na rua e acabou apanhando feio aí, como vocês viram, ficou todo engessado, o braço, a cabeça, e mesmo assim, com essa situação toda que aconteceu com ele, ele voltou ali para a região e cometeu mais um furto. É isso que os moradores acreditam, que esse cara seja o mesmo cara, porque ele está com o braço todo enfaixado e também pela forma de agir, né? Pois é, esse cara é Ezequiel Júnior Oliveira, de 34 anos. E olha só, Vanessa, olha só, George, para o pessoal aí de casa, logo depois que a gente fez essa reportagem lá no final de fevereiro, da invasão das casas, a moradora, né, que deu a entrevista para a gente, contou um pouquinho aí dessa situação toda, desse transtorno que esse cara causou ali no bairro, ali naquela rua. Ela me falou que esse cara já estava solto e estava todo mundo, né, muito indignado com toda essa situação, porque causou a maior dor de cabeça, claro, grandes riscos ali para os moradores, e ele já estava solto novamente. E a gente vê aí que não é só que ele estava solto, tá? Ele voltou ali na região para cometer mais um crime e dessa vez levar esse filhotinho de Rottweiler aí dessa vítima que está super triste. E não para por aí. Pesquisando nos nossos arquivos aqui da TV Tribuna, a gente encontrou uma outra ocorrência desse mesmo suspeito em 2020. Ele invadiu casas e uma igreja também em Vila Velha, lá no bairro de Cobilândia. Então a gente já vê aí pelo menos 3 ocorrências desse mesmo suspeito, desse mesmo cara que está aí rodeando Vila Velha e causando a maior confusão. Agora olha só, George, olha só, Vanessa, os amigos do TN, novidade em roubar cachorro, pelo amor de Deus, era só isso que estava faltando pra gente mesmo. E estava faltando também então uma mordidinha do cachorro, né? Exatamente, que ele deu sorte, George, ele deu sorte que a gente apurou. Podia ter sido o pitbull, né, George? Oi, Matheus, desculpa.
podia ter sido o Pitbull, né? Poderia ter com sido o certeza, Pitbull, com certeza. exatamente. Mas o Rottweiler também é bravo também, né? Ainda mais quando sendo roubado dessa forma. Não pode assim. Porque a dona Georgia, inclusive, ela tem um pitbull. Esse pitbull estava na mesma casa lá, só que aí o problema foi que quando o bandido entrou na residência, ele não deu de cara com o pitbull. Porque se ele tivesse dado de cara com o pitbull, acho que ele não tinha saído ileso de dentro da casa não, né, E pegou um filhotinho ainda, né? Exatamente. Matheus, meu amigo, obrigada, viu, pelas suas informações. A gente espera que esse cara seja localizado, que a polícia prenda e que agora ele fique preso, porque já deu para perceber que ele não está podendo viver em sociedade não, né, meu amigo? Obrigada pelas suas informações. Olha, agora a gente fala de um outro caso envolvendo criança, tá? É a morte de um bebê que está sendo investigada pela Polícia Civil. A criança de 9 meses foi levada para o Hospital Padre Olívio, no interior de Vargem Alta, pela mãe. Os médicos ainda tentaram reanimar a menina, mas ela já estava morta. A polícia foi acionada pelo hospital porque havia hematomas no corpo da criança. O corpo foi levado para o DML de Cachoeiro de Itapemirim. Exames vão indicar a causa da morte. A polícia afirma que ainda não é possível afirmar que o bebê de fato tenha sido vítima de agressão. Os pais da criança prestaram depoimento e foram liberados. O Conselho Tutelar acompanha o caso. Tristeza e comoção marcaram o enterro do menino de 7 anos, assassinado pela mãe na Serra. Poucas pessoas compareceram à cerimônia. Uma delas foi a madrinha de Gabriel. Ela afirmou que tinha a intenção de adotar a criança e que fez denúncias sobre o abandono, mas não houve apuração. O caixão branco foi levado para a cova. 3 familiares e poucos conhecidos participaram. Em menos de 10 minutos, os coveiros começaram a cobrir o caixão de terra. Laudiceia, madrinha do menino, destacou o quanto ele era amável. O Gabriel era uma criança muito doce, era uma criança levada a todas as crianças são, né? Mas isso tudo que aconteceu, eu não consigo nem entender. Eu entrei na vida da Adriele para batizar o Gabriel com a esperança de ela deixar eu criá-lo. Só que a gente não teve apoio do Conselho Tutelar. Houveram várias denúncias de agressão, não. Mas ela deixar com as pessoas para ir curtir as baladas dela. Ela ainda contou que Driele Figueiredo Pires, de 28 anos, mãe de Gabriel, que confessou o crime, gostava dos filhos. Ela era uma menina que tratava bem as crianças, era amável com as crianças, tá? Ela deve ter surtado devido ao efeito de drogas, né, de álcool e hormônios, né, da gravidez. O corpo do Gabriel foi enterrado na tarde desta quarta-feira aqui no cemitério São Domingos, que fica em Serra Sede. Poucas pessoas compareceram, alguns familiares da Adriele por parte de pai, que está na Bahia e não pôde vir ao Espírito Santo para acompanhar toda essa situação. A família, é claro, muito abalada, preferiu não gravar entrevista. Eles, claro, estão passando por um momento muito difícil e muito complicado. Foi a tia-avó, por parte de pai de Driele, que liberou o corpo nesta terça-feira, já que o avô de Gabriel está na Bahia. Ele não pôde comparecer ao enterro. Agora, segundo a Secretaria de Assistência Social da Serra, eles serão assistidos pela Prefeitura. Nós fizemos contato para prestar toda a assistência devida. Fizemos contato com o avô, que mora no interior da Bahia. Inclusive, nós iríamos fazer o translado dele aqui para liberar o corpo. Não foi feito pela impossibilidade que ele se encontra, né? Recentemente teve Covid. A partir de então, nós localizamos a tia-avó, que é a dona Julita, e fizemos todas as tratativas necessárias. Se houver necessidade de um acompanhamento, né, com assistente social, com psicólogo, para além do benefício do auxílio funeral, a gente quer realmente prestar esta assistência, nós vamos prestar essa assistência. Gabriel Figueiredo tinha 7 anos. O corpo da criança foi encontrado debaixo da cama da mãe em Nova Carapina 2, na Serra, no último domingo. Vizinhos denunciaram e afirmaram que o menino havia sido morto na sexta-feira. Em seguida, a polícia conseguiu prender Driele, que confessou o crime. Em depoimento que durou cerca de 7 horas, ela confirmou que asfixiou o filho com uma sacola na frente dos irmãos porque ele havia xingado e estava sendo rebelde. Driele foi autuada por infanticídio e está no presídio feminino de Bubu, em Cariacica.
O advogado pediu a internação compulsória, que foi negada pela Justiça, mas que acatou o pedido de tratamento em clínica psiquiátrica. Segundo a madrinha de Gabriel, por diversas vezes, ela e outras pessoas denunciaram ao Conselho Tutelar a situação de envolvimento com drogas de Idriele, o que colocava as crianças em perigo. O Conselho Tutelar preferiu não se meter, dizendo que ela era a mãe. Vocês tentaram, falaram que ela não tinha condições de ficar com a criança? Falamos, tem várias denúncias, várias, aqui na Serra. Já a Prefeitura da Serra afirma que nenhuma reclamação do tipo foi registrada. Se tivesse ocorrido mesmo essas denúncias, de certeza teria sido encaminhado para a regional responsável. E não consta, né, nos nossos arquivos nenhuma denúncia nesse sentido de maus tratos ou de abandono. Bom, Idriele continua detida no centro prisional de Cariacica. Olha, pelo menos 260 mil pessoas não pagaram o IPVA no ano passado. E quem deixa de pagar o imposto não consegue fazer o licenciamento do veículo. Com isso, gente, correm o risco de ter o carro apreendido e ainda levar multa de R$ 130 e ganhar 4 pontos na carteira, tá? Mas a boa notícia é que dá para parcelar a dívida do ano passado. Lembrando que a cobrança do imposto esse ano já começou e quem decidir pagar cota única vai ter 15% de desconto. Você está com o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA, em dia? Sim, está em dia, graças a Deus. Mas tem muita gente em débito. Aqui no Espírito Santo são 260 mil condutores que ainda não pagaram o IPVA de 2021. E para pagar este ano, é preciso quitar a dívida antiga. O imposto que estiver atrasado de exercícios anteriores, 2021 para trás, pode ser parcelado em até 10 vezes para uma parcela mínima de 50 VRTs, que dá aproximadamente R$ 201, e só procurar uma agência da Receita Estadual para poder solicitar esse parcelamento e colocar o seu IPVA em dia. E você, pretende parcelar ou pagar à vista? Parcelado, né? Eu acho que o pagamento parcelado ele é uma opção interessante, né? Ainda mais no início de ano, as contas vão chegando, então eu acho que o pagamento parcelado sim. Dependendo do valor, às vezes eu parcelo, às vezes eu pago de uma vez só, taxa única. Caso o contribuinte deseje pagar em cota única, nós conseguimos aumentar o desconto em 300%. Até o ano passado, os contribuintes pagavam 5%, tinham 5% de desconto para a cota única. Esse ano, em 2022, serão 15% de desconto. Quem tem um veículo com mais de 15 anos de uso, os taxistas, pessoas com alguma deficiência física, eles estão isentos do pagamento do IPVA. Agora, quem tem caminhões, ônibus, a primeira cota já venceu. Já os donos de veículos de passeio começam a pagar o imposto em abril. O motorista que não estiver com IPVA em dia pode receber uma multa no valor de R$ 130 e ainda perder 4 pontos na carteira. O veículo também pode ser removido em caso de blitz. Então, é preciso ficar atento, porque os veículos de passeio, a primeira cota já começa a vencer no mês de abril. Placas com final 1 e 2, vencimento começou ontem. Final 2 e 3, mês que vem, e assim sucessivamente até agosto. Para veículos leves, o vencimento começa no dia 7 de abril e vai de abril até julho. E o vencimento da cota única, ele vence no mesmo dia do vencimento da primeira cota. E para onde é destinado o dinheiro do IPVA? Eu já ouvi falar, mas não sei direito como é que é, não. A arrecadação do IPVA pelos governos municipais, estadual e federal é usada para gastos públicos como segurança e saúde. Embora seja um imposto estadual, 50% do que o Estado arrecada com esse imposto é transferido para os municípios. Então, é importante também os condutores estarem emplacando os seus veículos, licenciando os seus veículos nos municípios que eles residem. E parte do que o Estado arrecada com o IPVA é obrigatoriamente destinado à saúde e educação, tanto o que recebe o Estado e o repasse para o município, e o restante é aplicado aí de acordo com o orçamento, com os investimentos públicos que o Estado faz para a sociedade capixaba. Pode ser estradas, escolas, hospitais e etc.
Olha, agora a gente volta a falar da chuva, gente, que atinge o Espírito Santo. Na Grande Vitória, essa chuva começou mais ou menos na metade da manhã e já deixa alagamentos, tá? Muita gente registrando alagamentos, principalmente em Cariacica e Vila Velha. A gente está com imagens aí, olha, de Jardim América em Cariacica. Temos informações de um carro, como vocês podem ver, que caiu em um buraco nesse alagamento que estava em Jardim América, uma situação muito complicada para os moradores de lá. A todo momento nós recebemos vídeos dos alagamentos em locais da Grande Vitória. Aí onde você está vendo agora é Campo Grande, em Cariacica, também já há registros de alagamento. Se tiver, inclusive, alagamento na sua região, onde você mora, já manda também vídeos para a gente. A gente volta a ver agora as imagens desse carro que caiu em um buraco em Jardim América, Cariacica. É a chuva já castigando a Grande Vitória, o Espírito Santo. Desde a metade da manhã, muita gente, relatou que estava escutando muita trovoada. De repente, essa chuvarada toda caiu e, como a gente pode ver, essa chuva já provoca estragos na Grande Vitória. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também imagens de Vila Velha. Pois é, olha, agora a gente vai falar com o repórter Luciano Rosetti. Vamos ver, chamar o Luciano. Luciano, que já queria te perguntar aonde você está, se está chovendo aí, mas você também vai falar de um problema de água, mas é a falta dela, né? Só que você traz uma notícia boa em relação a isso, aos moradores que tiveram um problema com a falta d'água na Grande Vitória, né? Boa tarde para você. Isso mesmo, amigo. Jorge, Vanessinha, boa tarde para vocês de novo, amigo e amiga do TN que nos assistem. Por enquanto, vou até pedir para o Bruno mostrar aqui, no improviso mesmo aqui, como é que está o tempo aqui onde nós estamos. Nós estamos na Avenida Beira-Mar, o Bruno está mostrando aí, ó. A chuva parou agora há pouquinho, o asfalto já está secando, chuva bem fininha que estava caindo agora há pouco, né, na primeira entrada que nós fizemos para falar da gasolina. Estava só chuviscando, aquela chuvinha bem fininha. Então esse é o cenário, por enquanto, da Grande Vitória. Pelo menos aqui na capital, né, do Espírito Santo, o cenário é esse. Enquanto a chuva está causando transtornos em alguns pontos, aqui, graças a Deus, pelo menos por enquanto, está tudo certo. Mas enquanto sobra água da chuva em alguns lugares, em outros a água está faltando. Então a gente foi hoje pela manhã no bairro São Pedro, em Vitória, mostrar uma ação da Cesan que está acontecendo lá no bairro, uma ação para tirar dúvidas, resolver problemas e também ressarcir aquelas pessoas que conseguirem comprovar que tiveram prejuízos com a falta d'água na semana passada. A gente, só para relembrar aqui rapidinho, a gente mostrou aqui no TN, né, que faltou água em Cariacica, Vila Velha e Vitória. Mas só que a região que sofreu mais com os prejuízos foi a região de São Pedro, em Vitória, e a Cesan está com essa ação lá. Como é que eles vão ter o dinheiro de volta? A reportagem vai mostrar para a gente, vamos ver. Dona Verônica está muito chateada. A água voltou para todo mundo, mas na casa dela, até agora, nenhuma gota. A água não sobe na caixa. A senhora mora no alto? Não, moro no baixo, mas a caixa em cima não sobe água, na segunda laje. Ah, por que será? A falta, acho que é coisa da Cesan, né? Eu acho que é o problema da Cesan. Por isso ela veio aqui neste posto de atendimento da Cesan, no bairro São Pedro, em Vitória. Trouxe o talão de água, conversou com o atendente da companhia e tudo, e sai daqui com a promessa de que o problema vai ser resolvido. Assim ela espera, né? Diz ele que vai no mês que vem, minha água vai vir menos, porque geralmente a gente não usou nem água esse mês. Jandes também veio aqui, tá com dificuldades de abastecimento. E o valor que ela paga na conta de água não é brincadeira não, viu? A senhora trouxe o talão aqui, a senhora paga quanto? Deixa eu ver aqui. Pagou no mês passado R$255. É para você ver, né? A minha água é tudo certo, tudo em dias. Aí você chega em casa e não tem água, é complicado, né? A companhia, depois de muito tempo, conseguiu resolver a situação da falta d'água em São Pedro. A gente mostrou o drama dos moradores na semana passada. Na região, por exemplo, que é mais alta aqui, não sobe nas caixas há 15 dias. A gente liga. A gente conseguiu um pouquinho de água que vem de madrugada, só que não sobe a caixa. E suja, principalmente nessa região aqui. Agora, se a pessoa conseguir comprovar que ela teve prejuízo com a falta de abastecimento, ela pode ser ressarcida. Todos os danos que as pessoas possam ter tido. Se a pessoa precisou comprar água, carro-pipa, demanda de limpeza de caixa d'água, qualquer coisa que possa ser decorrente da paralisação, né, dessa última semana, as pessoas podem solicitar. Se houver dúvidas, o importante é nos procurar, que a gente vai analisar a situação pontualmente,
né, o caso específico ali. Então, se a pessoa tiver recibo, orçamento, nota fiscal, fotos, todo tipo de evidências que puderem comprovar nos ajuda nessa análise. A água voltou aqui para a região na madrugada do último sábado para domingo. O pessoal da Cesan vai ficar por aqui até o dia 31 de março. Além de resolver a questão do ressarcimento do pessoal que teve prejuízo com a falta d'água, eles também estão tirando dúvidas e resolvendo outras pendências. O atendimento aqui está aberto para receber principalmente as demandas de ressarcimento de despesas, os eventuais prejuízos que as pessoas possam ter tido nesse período, revisão de fatura, uma verbação, né, uma troca de titularidade, um acerto cadastral, negociação de débitos, tudo aquilo que as pessoas tiverem de demandas comerciais com a Cesan, elas podem estar aqui também para negociar e para trazer as suas demandas. É água de volta e dinheiro de volta também. Nada mais justo, né? Foi uma resposta imediata que a Cesan deu, a comunidade precisa disso, está havendo uma procura, a população está vindo, porque foi um momento tão difícil, tão complicado, e a Cesan deu essa resposta imediata para a gente. Pois é, o pessoal está precisando, né? E você que mora na região de São Pedro, anota aí o endereço onde a Cesan está, ó. Eles estão na Igreja Unção de Deus, no pátio da Igreja Unção de Deus, que fica na Avenida Serafim Derenze, número 562, ali na região de São Pedro, em Vitória. Você que mora nessa região sabe onde é, né? E a Cesan também está atendendo por WhatsApp, atendendo demandas por WhatsApp. Vou te passar o número também, anota aí, ó, 997229291. Vou repetir porque eu falei muito rápido para dar tempo de você anotar. Vou falar mais devagar agora, né? 997229291. 997229291. É só entrar em contato e quem sabe você tem aí o seu dinheiro de volta, se caso você tenha sofrido algum prejuízo com essa seca, né, com essa falta de água. Né, Jorge Vanessinha? É isso, Luciano, trazendo todas as informações então. Muito obrigada. E a seguir, passaporte da vacina suspenso em Vitória. Os detalhes no retorno do TN1. E as novas informações sobre a chuva na Grande Vitória e também no interior do estado. Já há vários pontos de alagamentos. A gente já volta. 12h43, TN1 de volta, e a gente já fala de 2 adolescentes que foram apreendidos depois de tentar fugir da polícia e ainda atirar contra os militares. Armas e drogas foram encontradas com eles. Jorge, poucos minutos antes de serem apreendidos, eles também tinham tentado matar um rival em Vila Velha. Os 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos depois de atirarem num homem e tentarem fugir da polícia. A prisão aconteceu no bairro Morro da Lagoa, na região de Ponta da Fruta, em Vila Velha. Eles não obedeceram a ordem de parada e só foram detidos depois de perderem o controle da direção. A polícia já monitorava o carro por causa de assaltos na região. Ao observarmos 3 elementos dentro do veículo, fizemos acompanhamento na tentativa de fazer a abordagem ao veículo. Na rodovia do Sol, empreenderam fuga, perderam o controle do veículo, adentraram um mato. Na hora do acidente, um dos suspeitos conseguiu fugir. No carro, os militares encontraram 3 armas de fogo, sendo 2 pistolas e um revólver calibre 38. Os adolescentes também estavam com maconha, cocaína e celulares. Depois de serem detidos pela polícia, os suspeitos foram levados até Ponta da Fruta para serem reconhecidos por outro homem que tinha sido baleado horas antes. A vítima, que também é suspeita de ter envolvimento no tráfico de drogas, fez o reconhecimento dos adolescentes. Os 2 confessaram que foram responsáveis pelo ataque. A viatura nossa foi no local e foi constatado que os mesmos detidos pela guarnição com as armas teriam cometido a tentativa de homicídio aí contra esse vulgo Perninha. Segundo a polícia, um dos adolescentes foi apreendido por 4 vezes no último mês de dezembro por porte ilegal de arma de fogo e acabou sendo liberado em todas elas. De acordo com os militares, o ataque foi motivado pela guerra do tráfico de drogas. A região, em princípio, estava controlada. O que houve hoje foi um caso à parte, porque nós conseguimos tirar muitas armas e muitas drogas e fazer a detenção de muitos elementos naquela região do balneário de Ponta da Fruta. Os adolescentes foram autuados em flagrante por ato infracional equivalente ao crime de tentativa de homicídio e foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo. O Vitor Zucolotti já está aqui comigo porque, como você viu em destaque no jornal A Tribuna, gente, o passaporte da vacina não pode mais ser exigido em Vitória. A gente vai entender melhor essa decisão do prefeito da capital com o nosso repórter Vitor Zucolotti. Vitor, boa tarde para você. Como é que vai funcionar isso? Já começa a partir de hoje?
E boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a lei foi sancionada ontem pelo prefeito Lorenzo Pasolini aqui de Vitória, derrubando a exigência, do passaporte da vacina, como é conhecido, um comprovante de vacina em bares, restaurantes, academias e estabelecimentos comerciais aqui da capital. O texto base foi aprovado na Câmara de Vereadores da capital no último dia 14 de fevereiro e só estava esperando mesmo a sanção do prefeito, que foi favorável ao texto. A única coisa que o prefeito vetou foi uma multa que estava prevista na lei, no texto inicial, para os estabelecimentos que exigirem o passaporte da vacina. Isso foi então rechaçado, foi retirado dessa lei, mas essa lei já foi sancionada sim. Inclusive, a gente foi buscar saber o que acham, o presidente, do Sindibares, do Sindicato de Bares e Restaurantes aqui do Espírito Santo, especificamente sobre essa decisão que acolhe aí aqui a capital, especificamente Vitória. Vamos dar uma olhada. O Sindibares entende como positiva qualquer medida que venha flexibilizar, nesse momento, as restrições das atividades econômicas. O setor de comércio e serviços, que já foi tanto afetado, tanto se sacrificou em prol da sociedade para que houvesse essa diminuição do contágio, nesse momento precisa se retornar às suas atividades plenas. Nós temos índices baixos de contágio, a vacinação continua avançando, essa nova variante se provou menos letal. Inclusive, no dia de hoje, nós ingressamos com um pedido ao governo do estado para que deixe de ser obrigatório o uso das máscaras e para que esse passaporte vacinal deixe de ser obrigatório em todos os municípios do estado que estejam classificados como risco baixo. Pois é, gente, é essa situação. Você viu aí o presidente do Sindibares, Sindicato de Bares e Restaurantes do Espírito Santo, falando sobre essa decisão que afeta principalmente aqui a capital, na realidade só Vitória, por conta da sanção aí do prefeito. O seguinte, a Secretaria de Saúde, a gente entrou em contato para saber o que eles acham, Eles afirmaram que as medidas de enfrentamento da Covid-19, incluindo a exigência do passaporte da vacina, é baseadas em estudos, pesquisas e ainda os dados do mapa de risco, esse mapa que é divulgado toda semana. E também afirmou que a derrubada aí da exigência do passaporte fragiliza a situação no estado, que ainda precisa melhorar a cobertura da vacina nos idosos, nos adultos e também nas crianças. Com relação ao estado, de uma forma geral, a gente entrou em contato com a Procuradoria-Geral, que vai aguardar a publicação dessa lei de fato para poder analisar e ver o que eles podem fazer, se alguma medida vai ser feita aí para impedir essa lei, para tentar ver se consegue retroceder ou se ela vai ser liberada mesmo, se eles não vão fazer nada. A gente, é claro, fica acompanhando aí essa história, porque isso aí já está desde, como falei para vocês, desde fevereiro, desde que o texto base foi aprovado, mas agora na capital já foi sancionado, já está valendo. É isso, George e Vanessa, eu volto com vocês. Tá certo, Vitor, obrigada pelas suas informações. Agora a gente de fato continua acompanhando esses desdobramentos, Tem pedido aí também do Sindibares para retirada da obrigatoriedade do uso das máscaras nos locais públicos, então tem muitas questões ainda acontecendo e a gente continua acompanhando esses desdobramentos. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, gente, vamos voltar a falar da chuva, porque aqui na Grande Vitória, principalmente os municípios de Cariacica e Vila Velha estão sendo castigados, A gente pode ver agora imagens de Vila Velha, em Cobilândia. Olha só, os alagamentos já são registrados, infelizmente Cobilândia, não é uma região que é novidade, que alaga. Em Alvorada também, em Vila Velha, os moradores já registram alagamentos na rodovia Carlos Lindenberg. A gente está acompanhando imagens agora, muitos carros, o trânsito parado, inclusive, por conta dessa chuva. A gente volta com imagens agora de Cobilândia, como a gente pode perceber, alagamento lá na região. Eu falei, não é novidade, infelizmente a gente vive fazendo matéria sobre alagamento na região e agora outras imagens também de alagamentos em Alvorada. Então as pessoas, os moradores de Vila Velha principalmente e de Cariacica estão sofrendo já transtornos por conta dessa chuva que atinge principalmente a Grande Vitória. Já a partir da metade aí da manhã a chuva já começou a cair na Grande Vitória. A gente continua acompanhando para ver o que vai acontecer, se essa chuva vai causar mais algum transtorno. A gente está mostrando aí agora imagens de Alvorada em Vila Velha, já mostramos imagens de Cobilândia na Carlos Lindenberg também. Então se você vai sair de casa agora, gente,
atenção, leva o guarda-chuva, fique atento também no trânsito. Nesse momento é importante ter paciência e prudência, porque chuva e velocidade alta não combinam, né? Então a gente já deixa um alerta aqui, já mostrando para vocês essa imagem também de Jardim América que estava rodando aí agora, porque um carro tinha caído dentro de um buraco lá em Jardim América. Se está acontecendo alguma coisa na sua região, já manda também para o nosso WhatsApp que a gente vai mostrando aqui ao longo do telejornal para deixar você bem informado. Olha, será o fim do tormento, gente? A partir de hoje, a chamada de telemarketing deve trazer o código 0303. As empresas terão que ter esse prefixo. Aí você já olha aí no celular e já sabe o que vai fazer, né? Matheus Andreata, você já recebeu essas ligações indesejadas? O que você está achando aí dessa novidade? Boa tarde para você. Ô, George, e como eu recebi, viu? Eu não gostaria disso não, mas infelizmente eu acho que os capixabas não escaparam. Eu acho que ninguém passou ileso dessas ligações chatas pra caramba. Eu acredito que seja um pepino que todo capixaba quer resolver aí de uma vez por todas. Mas agora todo esse tormento, graças a Deus, está perto de acabar, né? A gente espera aí que isso, essa adaptação que eles estão fazendo aí da Anatel acabe de uma vez por todas com essa dor de cabeça aí pra gente, porque a partir de hoje entra em vigor a regra da Anatel que obriga as operadoras de telefonia a disponibilizarem o código 0303 às empresas de telemarketing. Como é que vai funcionar isso na prática? Quando essas empresas de telemarketing ligarem para você, ligarem aí para o pessoal de casa, esse código 0303 vai aparecer logo no início. Então vai ser mais fácil aí de identificar se essa ligação é de um número que você não conhece e precisa realmente falar com você, ou se é de uma ligação de telemarketing. Aí fica a seu critério atender ou não. O que eu acredito que muita gente vai recusar esse tipo de ligação, porque provavelmente é o que eu vou fazer, viu? Com certeza essa vai ser uma atitude aí muito mais fácil aí para recusar esse tipo de ligação que acaba atrapalhando a gente no dia a dia, né? Deixando a gente de receber até mesmo ligações importantes. Porque eu, por exemplo, deixo meu celular praticamente o tempo todo no silencioso por conta dessa chatice, né? Dessa incomodação aí que acaba causando na gente. Olha só, quem não se adaptar a essa questão aí pode ser bloqueado, viu? A Secretaria Nacional do Consumidor vai monitorar a medida da Anatel e é claro que o consumidor que não estiver satisfeito, né, não vê que o problema não foi resolvido, pode entrar lá no site consumidor.gov.br e registrar uma reclamação. E vale ressaltar também que essa medida está sendo adotada primeiramente para as ligações de telefone celular e a partir de junho para telefones, telefones fixos, né? Então, por enquanto, está valendo para ligações feitas por celular e a partir de junho, ligações feitas por telefone fixo. George e Vanessa, há uma luz no fim do túnel. A gente queria mesmo que essas ligações nem existissem, né? Mas infelizmente essa provavelmente não é uma possibilidade aí tão cedo de acontecer. Mas a gente está aí na esperança, agarrados aí nessa medida da Anatel e eu espero que resolva esse problemão aí de uma vez por todas. Eu diria que depois dessa tem um sol no fim do túnel, não só uma luz. Graças a Deus a Anatel tomou essa decisão. Eu tô nessa expectativa também, tá, Matheus? Recebo direto essas ligações, às vezes até de noite, gente. A gente dormindo recebe essa ligação, não tem como não. Matheus, obrigada, viu, pelas suas informações. Olha, agora você vai ver imagens do furto de celulares em Cariacica. O homem entrou na loja durante a madrugada, foi direto ao escritório e vasculhou todas as gavetas. Ele usa uma lanterna para iluminar o local. Em uma das gavetas, o criminoso encontra os celulares e enche a mochila. Foram mais de 10 aparelhos furtados, além de fones de ouvido e caixas de som. O prejuízo na loja, gente, é de mais de R$30 mil. O proprietário está revoltado com esse crime, tá? Já que praticamente todos os aparelhos furtados eram de clientes. A loja arrombada fica no bairro Santo André, em Cariacica. Você está vendo aí a cara do sujeito. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181. E a seguir, novas informações sobre a chuva no Espírito Santo e os alertas de risco de desabamentos. Fique com a gente. Estamos de volta agora 1h01. Nós voltamos a falar do desabamento em Colatina. Um homem que dormia dentro do carro morreu soterrado. A vítima, identificada como Eliedson Cipriano de Araújo, de 28 anos, aguardava a esposa, que estava com um filho de 1 ano, em uma consulta médica no Hospital Maternidade São José.
A terra cedeu, possivelmente por conta aí de um vazamento das caixas d'água, mas também a água ali, o solo estava muito encharcado e a Defesa Civil está investigando esse caso. Isso aconteceu na madrugada de hoje. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros quando máquinas da Prefeitura faziam a limpeza do local. Foram encontradas também 2 motos e uma ambulância que foram atingidas pela terra. Segundo a Defesa Civil do município, isso aconteceu possivelmente, como eu já disse, por conta de um vazamento nas caixas d'água que encharcou o solo ou também porque o solo já estava encharcado. Esse fato está sendo investigado. Olha, tem alerta de mais chuva para hoje, tá? O Corpo de Bombeiros fez esse alerta. Atendendo a demanda do Tribuna Notícias, vamos falar um pouquinho sobre essa possibilidade de chuva para hoje no estado do Espírito Santo. Principalmente para você que mora em área de risco, fique ligado a barulhos diferentes na instalação da sua casa, na estrutura da sua casa, a rachaduras nas paredes e no chão durante o período de chuva ou logo após esse período, a possibilidade de rachadura na encosta localizada aos fundos ou ao lado da sua casa, árvores tombando no quintal, parte do muro desabando. É importante sair da sua casa, procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil do município que você mora. A sua vida é muito importante para nós e trabalhando a prevenção dessa forma, nós vamos conseguir passar por momentos de chuva sem que haja um prejuízo à nossa integridade física e de nossa família. Fica aí o alerta, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Voltamos amanhã, 5 para meio-dia. Até lá. Uma ótima tarde para você e até amanhã.